nos anos anteriores, nós tivemos esses eventos como um único evento da sociedade, e agora é uma forma de complementar nossa formação científica, junto com os eventos presenciais que nós retomamos no último mês. E com muito prazer eu vou chamar, então, o doutor Alexandre Ribeiro para coordenar essa reunião, que vai ter dois temas bastante importantes. Primeiro, com o doutor Bruno Caramelli, tratando da questão da avaliação operatória, e o segundo, o pós-satélite com relação à anticoagulação no paciente frágil, com o doutor Francisco Darrier. Muito obrigado. Passo a palavra para o doutor Alexandre, então. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ali eu agradeço. Eu quero saber se o doutor Jamil não quer fazer algumas considerações antes de eu iniciar aqui o evento. Doutor Jamil. Ok. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Então, acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Pediria que quem não for falar, não acione mais o microfone para não ter interferência de som. Queria agradecer a presença de todos, e, em especial, a presença do Dr. Bruno Caramelli e do Dr. Francisco Darrier. Então, o Dr. Bruno vai nos falar sobre um tema assim, muito importante, que é a avaliação pré-operatória para a cirurgia não cardíaca, um tema que a gente achou muito interessante trazer, porque é uma questão relacionada à medicina, e especialmente aos cardiologistas, que fazem muita avaliação pré-operatória, onde se observa-se muitas dificuldades e exageros no paciente, muitas vezes de baixo risco, que vai para uma cirurgia não cardíaca. Então, é um tema em que tanto o cardiologista como o anestesiologista e outros médicos envolvidos em avaliação pré-operatória têm que estar, assim, bem a par dessa situação, e nada melhor do que o Bruno, que tem uma grande experiência no tema, para nos falar sobre isso. Devolvo a palavra aí para o doutor Alexandre, e vamos, então, aproveitar essa noite bastante interessante que a gente vai ter nessa atividade da sociedade. Certo, então, boa noite a todos. Eu fico muito alegre e satisfeito de estar reunindo novamente pela Sociedade Catarinense de Sociedade Brasileira de Cardiologia Santa Catarina, que futuramente vai ter um outro nome de ser conhecida, mas a gente fica muito feliz porque essa modalidade de webinar ela foi o que nos manteve a parte científica durante o tempo da pandemia. E agora a gente pode dispor disso, nessas condições, até para poder aproveitar o conhecimento dos colegas que muitas vezes têm agenda cheia e que acabam não conseguindo ter aqueles eventos presenciais. Essas modalidades mistas, elas expandem o conhecimento. E esse tema foi muito pertinente quando o Dr. Jamil me convidou, o Daniel também, e fiquei muito empolgado de estudar e de ver isso. E aqui nós vamos ter a presença do Dr. Bruno Caramelli, depois do Dr. Francisco Darrier. O Dr. Bruno, ele tem doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ele é professor associado do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP. E ele também assina as diretrizes de avaliação pré-operatória. Então, é conhecido de todos em congresso e sempre tem uma habilidade em transmitir o conhecimento que nos encanta. Então, eu deixo a palavra para o Dr. Bruno para que ele possa nos brindar com as informações no seu tempo de aula, e depois eu vou entrar com as perguntas que forem feitas. Eu também tenho que lembrar as pessoas que querem o certificado, que se inscrevam ali mandem a mensagem aqui no chat para que a gente possa depois mandar os certificados para vocês pelo e-mail, né? Então, doutor Bruno, a palavra está com o senhor. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Alexandre, pela gentileza, pelas palavras. Obrigado, Daniel Moreira, também, e ao Jamil, que eu conheço há tantos anos, pela gentileza de ter encontrado comigo, de entrar em contato comigo, de ter tido a paciência aí de aceitar as minhas sugestões de tema sobre o que falar. Estou vendo aqui na tela o meu amigo de tantos anos, professor César Grupp, daqui do INCOR, que está aqui na lista, o Chico, que é um parceiro e um grande amigo, Francisco Darrier, e o Arre, que é uma pessoa daí de Santa Catarina que eu guardo excelentes lembranças e uma amizade de muita duração, e os outros
Muito obrigado aí pela presença. Esse tema, como você mesmo falou, Alexandre, é um tema que... Espera aí que eu estou tentando mudar o slide. Bom, aqui é só a declaração de potencial conflito de interesse, alguns estudos conduzidos de iniciativa do pesquisador junto ao laboratório Behringer e Angen, e algumas consultorias, mas que não têm absolutamente nenhuma relação direta com essa palestra. O Alexandre lembrou que das diretrizes. Então, a primeira notícia, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que nós estamos aí na vigília da publicação da quarta diretriz. A primeira foi em 2007, a segunda em 2011, a terceira em 2017, todas nos arquivos brasileiros de cardiologia, sendo que a terceira, se vocês entrarem no site dos arquivos brasileiros de cardiologia, que hoje é uma revista que tem fator de impacto igual a 2, o artigo mais citado e mais baixado dos arquivos brasileiros de cardiologia em toda a sua história é a terceira diretriz de perioperatório, está lá em primeiro lugar. É uma iniciativa dos cardiologistas que acabou acontecendo para e passo, ao mesmo tempo que as iniciativas europeias e americanas. A europeia está saindo a nova agora, no Congresso Europeu em agosto, e a gente acredita que a nossa, até outubro, novembro, está saindo a quarta diretriz brasileira. É um assunto, como o Alexandre lembrou, e acho que o Jamil foi muito feliz ao dizer que há muitos excessos, ou se faz muita coisa em termos de perioperatório, e um excesso de exames que hoje em dia, na realidade da medicina brasileira e mundial, é uma coisa que absolutamente precisa ser modificada. Isso não significa que não haja ciência, que não haja conhecimento, e muito tem sido produzido. Eu fico muito feliz por fazer parte de um grupo e liderar um grupo que vem produzindo bastante nessa área. Basicamente, quando a gente está falando de perioperatório, nós estamos pensando, enquanto cardiologistas, interagindo com os anestesistas, os intensivistas e os cirurgiões, com aquilo que é o maior temor para as famílias e para os nossos colegas, que é a complicação cardiovascular. E dentro das complicações cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio. E você veja já aí na tela, a primeira mensagem que chama mais atenção é a extrema variabilidade. Hoje em dia são feitas perto de 8,5 milhões de intervenções cirúrgicas não cardíacas no Brasil, sendo 3,5 pela Agência de Saúde Suplementar, Saúde Suplementar, que são os convênios e os particulares, e 4,5 milhões a 5 milhões pelo SUS. A grande maioria dessas intervenções são de baixo risco. Então, nós temos aí uma incidência de infarto que varia de 1% a 3%, mas se você pegar a seleção de pacientes de alto risco, isso pode ser 10 vezes maior, ou mais de 10 vezes, chegando até 38%. Se você usar um universo de 8,5 milhões de pessoas, nós vamos ter uma taxa de infarto perioperatório. Perioperatório, pela definição, é imediatamente antes, durante e depois, por isso peri. A incidência desse infarto pode chegar em pacientes de alto risco até 38%, 40%. E é muito importante que a gente entenda, diagnostique isso em uma situação fora do nosso habitual. Nós estamos acostumados a ver o infarto no pronto-socorro, que nos chega com sinais clínicos, sintomas característicos. No perioperatório, nós estamos com um paciente que muitas vezes está sedado, entubado, em que o fenômeno, o sintomador, nem sempre é o sintoma mais característico ou mais prevalente nessa situação. Então, primeiro vem a questão dos sintomas. A segunda questão é que nós temos uma situação em que houve um estresse. Se a gente lembrar dos estudos da década de 90, dos gatilhos do infarto, está lá. Cirurgia é um dos gatilhos do infarto, e a prova está, é isso que a gente está vendo aqui. Mas a outra coisa muito importante é que toda a ciência e o conhecimento está construído e formado em cima do conceito do infarto
convencional, com infarto fora do ambiente do perioperatório, que é esse infarto em que você já tem condições de estabelecer prognóstico e condutas relacionadas a esse prognóstico. O que o conceito do perioperatório trouxe, e que e aí vem o primeiro mito a ser desvendado, é que, ainda na classificação internacional do infarto, o infarto tipo 1 é um infarto que acontece no pronto-socorro por uma explosão de uma placa, uma trombose de uma placa aterosclerótica. E o infarto tipo 2 é que acontece em outras situações, como, por exemplo, o ambiente perioperatório. A placa está íntegra e o indivíduo tem um sangramento, uma anemia, ou tem dor, ou tem taquicardia, e aí acontece o desequilíbrio oferta e consumo e o paciente infarta. Não é verdade. Nós mostramos, e é um dos trabalhos mais citados do nosso grupo, que metade dos pacientes que têm infarto perioperatório foram submetidos a cateterismo cardíaco e todos eles foram submetidos e metade deles tinham placa instável também. Ou seja, este universo de pacientes com infarto no ambiente perioperatório não é pura e simplesmente por um desequilíbrio de oferta-consumo chamado infarto tipo 2. Eu posso até dizer que existe, ou filosoficamente entender que o infarto tipo 2 é aquele que acontece por uma artéria onde tem uma placa e há hipotensão ou há anemia, mas não necessariamente no perioperatório são todos eles assim. Então, é muito importante esse conceito para a gente começar a construir estratégias de tratamento e prognóstico para essa população. Porque o objetivo da proteção nesse ambiente é diminuir a isquemia perioperatória. Não se esqueça que esses pacientes estão anêmicos, estão taquicárdicos, têm uma demanda metabólica e cardiológica elevada. Esses pacientes correm o risco de uma complicação, um reinfarto. Então, a gente já sabe que o infarto perioperatório tem alguma similaridade com o infarto sem supra de ST. Ele tem um prognóstico, uma taxa de conversão ou de reinfarto mais elevado. Nesse aspecto, ele se assemelha, mas do ponto de vista prognóstico, ele é pior. Ele tem uma mortalidade maior do que o infarto convencional. E o nosso objetivo está em reduzir a recorrência, reduzir a mortalidade e controlar a isquemia. A primeira tarefa nesse sentido é usar o score de risco. Nós criamos um aplicativo, esse aplicativo que está aqui na tela, que está disponível nas lojas de smartphone, tanto do iPhone quanto do Android, que reúne os algoritmos, vocês estão vendo aqui, o algoritmo de Lee, o do American College of Physicians, do EMAPO, que foi desenvolvido e validado por nós mesmos aqui na SOCESP, e esse último, que é exclusivo das cirurgias vasculares arteriais, que é o VSG-CRI. Existem outros, mas esse algoritmo aqui, esse aplicativo, te permite fazer, para todo paciente que procura você no consultório, você com esse aplicativo, você não vai substituir o seu cérebro, mas você vai ter uma informação que é a primeira coisa de estabelecer se esse paciente é de alto risco ou de baixo risco, que é aquilo que eu coloquei e falei no primeiro slide, se ele está mais perto da faixa do baixo risco ou ele está lá mais perto dos 38% de taxa de complicações. Isso tem uma série de implicações, uma delas, por exemplo, é decidir onde é que esse paciente vai ter que ser operado. Se ele tiver um alto risco de complicações cardiovasculares, ele precisa ser operado num centro, num hospital que tenha uma retaguarda cardiológica, como, por exemplo, hemodinâmica ou uma unidade coronariana, uma UTI, mesmo que seja uma intervenção cirúrgica aparentemente banal, como uma colecistectomia ou até mesmo uma catarata. Então, isso é o primeiro passo. A segunda questão é a gente, dentro desse conceito, estabelecer para aqueles pacientes que têm maior risco, se existe algo que possa ser feito em termos de farmacoproteção. Muito bem.
O primeiro medicamento, o primeiro fármaco que surgiu nesta família, ou nessa categoria, são os beta-blocadores, por uma questão simples. O beta-bloqueador diminui o consumo de oxigênio, ele protege contra a isquemia, alarga a baixa frequência cardíaca e melhora o tempo diastólico e diminui a vulnerabilidade ventricular para arritmias cardíacas. Então, isso parecia, quando foi feito o primeiro estudo pelo Denis Mangano, em 1996, que saiu no New England, foi o que abriu a ciência de medicina perioperatória cardiovascular no ambiente clínico, o primeiro trial clínico. E parecia que o beta-bloqueador era uma grande novidade. Esse trabalho é muito citado até hoje. Quando aí vieram depois, posteriormente, vocês sabem do estudo POISE, que mostrou um resultado maléfico, provavelmente por causa das outras questões relacionadas com os beta-bloqueadores, que são relacionados com bradicardia, hipotensão e acidente vascular cerebral. Aonde isto apareceu? Bom, primeiro eu vou mostrar os dois estudos principais, pioneiros nesse sentido. Aqui do lado esquerdo está o estudo do Denis Mangano, em que ele injetava atenolol dentro do centro cirúrgico por via venosa e mostrava que o prognóstico no curto, no médio e no longo prazo era melhor nos pacientes de alto risco que eram submetidos à administração de atenolol endovenoso. Isso foi repetido pelo Don Poldermans num outro estudo com bisoprolol posteriormente. Então, isso aparentemente acabou sedimentando e por muitos anos, se vocês pegarem a nossa primeira diretriz, se falava muito da importância do atenolol. Até que chegou, do beta-bloqueador, até que chegou o estudo POISE, com 8.000 pacientes, e que mostrou, e aqui vem a primeira, para quem não me conhece ainda, quem me conhece sabe que eu tenho um aguçado senso crítico, sem ser agressivo, mas crítico, quando existem informações que nem sempre condizem com a verdade, quando há uma interpretação equivocada. Como, por exemplo, o que aconteceu com as vacinas para a Covid aqui no Brasil. Mas vamos focar nisso aqui. Esse estudo POISE foi o maior estudo com beta-bloqueador até hoje, e esse estudo mostrou, se vocês forem ver da esquerda, de cima para baixo, da esquerda para a direita, em sentido horário, vocês vão ver que os indivíduos que tomavam beta-bloqueador, eles tinham uma menor incidência nesse estudo de infarto não fatal, de morte cardíaca e menor incidência de parada cardíaca. Isso está tudo de acordo com aquilo que eu falei antes. Reduz vulnerabilidade ventricular, reduz morte cardíaca. Então, o beta-bloqueador funciona bem. À direita, o gráfico B mostra menor incidência de infarto. Então, a linha tracejada é o grupo que recebeu o placebo. A linha cheia é quem recebeu o metoprolol. A droga usada aí foi o metoprolol por via oral. Só que houve um brutal desfavorecimento dos pacientes que tomaram beta-bloqueador em relação à incidência de acidente vascular cerebral, que é o gráfico C aqui embaixo. Isso acabou levando, embora você tenha uma menor morte cardíaca, as mortes por AVC foram muito altas. Isso levou a um malefício. O problema todo é que não é só porque o estudo tem mais de 8.000 pacientes que ele é um estudo bom. Não. Você precisa ter um estudo bem desenhado. E o problema do estudo POISE foi exatamente esta questão, que ele foi um estudo desenhado com uma dose de metoprolol de 400 miligramas por dia, que é a dose máxima, e nós investigamos, isso foi até alvo de uma carta que a gente mandou para o New England e foi publicada, que tinha dezenas de pacientes que desenvolveram hipotensão e bradicardia e que tinham critério para ter sido suspenso a medicação e não foi suspenso. Então,
O estudo POISE, para mim, não convence no sentido em que ele aparentemente detonaria, mataria o beta-bloqueador, mas com um desenho que desfavorece a medicação. Quando você dá uma dose muito grande, demasiadamente elevada, e isso acaba criando alguma incongruência com relação a estudos posteriores, que mostraram, por exemplo, aqui, que se você estiver tomando beta-bloqueador e suspender, como aconteceu muitas vezes, o próprio Don Podermans deu uma entrevista para a imprensa leiga dizendo que, se fosse a mãe dele, tinha que suspender o beta-bloqueador logo por causa do estudo POISE, tinha que suspender o beta-bloqueador porque era uma medicação que, como o nome do estudo dizia, era um veneno. Não é bem assim. O grupo dele mesmo depois mostrou que os indivíduos que interrompem, aqui os stoppers, que tomam beta-bloqueador e interrompem o uso da medicação, o risco de complicações aumenta muito. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi analisar todos esses estudos e tentar adequar esse mito. De um lado, até dialeticamente, não é a questão de que é beta-bloqueador para todo mundo, não. E a outra coisa, o beta-bloqueador para aqueles de alto risco, não suspender e, quando mantiver, titular adequadamente. Quem fizer hipotensão ou quem fizer bradicardia demasiada, o medicamento tem que ser suspenso. E tanto é que, se você pegar o universo de todos os estudos, inclusive o POISE de 2008, que é o maior estudo, que infelizmente fala contra, vejam aqui a maneira de se analisar isso, vocês vejam que o único estudo que favorece o placebo é o estudo POISE. Todos os outros ficam em cima do muro. Aí, quando você coloca todos juntos, num tipo de análise feita pela revisão sistemática da database da Fundação Cochrane, não tem diferença. Então, o beta-bloqueador, de uma maneira geral, para todos os pacientes, nem favorece, nem desfavorece. Então, isso é muito importante a gente entender, saber ler nas entrelinhas dos grandes estudos clínicos o que realmente existe de mensagem. E o desenho do estudo é fundamental. Por isso que é muito importante você ter a análise clínica, o olho clínico. A segunda medicação que eu queria colocar para vocês são as estatinas. O primeiro estudo, o primeiro trial sobre estatina como redução do risco cardiovascular em cirurgias vasculares é brasileiro, é nosso, foi publicado em 2004, e mostrou que a atorvastatina, quando administrada entre 7 a 14 dias antes da intervenção cirúrgica, na dose de 20 miligramas, para cirurgia vascular arterial, ele reduz a incidência de complicações. Estudo pequeno, com 100 pacientes. Então, veja só, mais uma vez frisando, tem muita gente que fala, não, eu não quero saber de evidência de pequeno estudo. Calma. Os pequenos estudos clínicos, na maior parte das vezes, independentes da pressão da indústria farmacêutica, eu não tenho nada contra a indústria farmacêutica, mas é importante que se reconheça que existe um potencial conflito de interesse, que os grandes trials e os estudos da indústria não derrubem, não destruam iniciativas como a pioneira do Podermans, do Denis Mangano, a nossa em 2004, no sentido de apontar caminhos. Esse foi o primeiro estudo, o estudo Vision, que veio alguns anos, bastante tempo depois, liderado pelo Otávio Berwanger. Não era um estudo prospectivo, não era um estudo randomizado, mas esse estudo mostrou, aqui vocês estão vendo os medicamentos que os pacientes usavam no estudo Vision antes de ser submetidos à cirurgia não cardíaca, não eram todos arteriais. Vocês vejam que tem uma porcentagem variável de pacientes tomando os medicamentos que habitualmente nós usamos para pacientes cardiopatas.
E eles tiveram a ideia de comparar quem tomava estatina e quem não tomava estatina no pré-operatório. E o que eles viram é que quem tomava estatina antes, é um estudo retrospectivo, não é um estudo randomizado, mas os indivíduos que tomavam estatina tinham uma redução na ocorrência de eventos cardiovasculares. E mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas também. Então, esse estudo, que até cita o nosso, ele veio reforçar essa ideia de que a estatina absolutamente não deve ser suspendida, que mantém o benefício, perdão, e para os pacientes submetidos à cirurgia vascular arterial, a introdução até uma semana antes tem benefício. Eu queria agora, nessa parte, segunda parte final, colocar algumas coisas sobre outros mitos. Eu estou vendo aqui pelas fotografias que tem algumas pessoas que estão mais próximas da minha faixa etária, e existe um mito que é o seguinte: cirurgia de quadril. Aí nós estamos falando agora há pouco que provavelmente nos próximos dias vai nevar aí na Serra, em Lages ou em São Joaquim, e uma das coisas que acontece quando neva é queda. Queda de idoso, fratura de quadril, fratura de joelho, cirurgia ortopédica. Isso é muito frequente, e uma das coisas que os cirurgiões ortopédicos gostam de usar é ácido tranexâmico para reduzir a hemorragia. Você perguntar e conversar com qualquer, é o ácido Y-aminocapróico, que é excelente para reduzir hemorragia, diminui a necessidade de transfusão, abrevia o tempo pós-operatório, e nós, cardiologistas, sempre tivemos muito receio, um mito, de que administrar ácido tranexâmico num ambiente perioperatório para paciente idoso, que tem uma prevalência aumentada de doença cardiovascular, haveria um risco de TVP, de trombose venosa profunda, de TEP, ou mesmo de infarto. E olha que interessante, esses colegas publicaram nessa, que é a melhor revista de anestesia do mundo, a que tem um fator de impacto mais elevado, e eles tiveram o cuidado de separar em duas populações, indivíduos com alto risco de complicações e indivíduos com baixo risco de complicações, tanto complicações cérebro- ou cardiovasculares, ou doença renal, ou fibrilação atrial. Os indivíduos de alto e baixo risco, esse é um estudo observacional, receberam quantidades de ácido tranexâmico semelhantes ao longo dos anos, só que foi crescendo. Então, o ácido tranexâmico, pela sua própria característica de tornar o processo cirúrgico mais simples e a internação mais curta, representava uma vantagem econômica. Então, vocês veem que vai aumentando, independente do risco. Os anestesistas iam tocando e os cirurgiões também. O grande medo era, será que isso vai levar a uma maior incidência de complicação? Eu tinha muito medo disso e, por muitos anos, eu sempre fui um defensor da não utilização. Cheguei a ligar para cirurgião ortopédico, pelo amor de Deus, esse paciente é um paciente com fibrilação atrial, não me use ácido tranexâmico, porque Chico está aí ouvindo a gente, ele é anticoagulado, o Francisco tem uma corte enorme de pacientes anticoagulados lá no ambulatório de Incor. Pelo amor de Deus, eu já estou suspendendo o anticoagulante para você operar, você ainda vai me usar esse treco que vai trombosar os meus... Não faça isso. Na verdade, qual não foi a surpresa? Num N muito grande de pacientes, nas doses até maiores, porque normalmente a dose que se usa é de 1.000 miligramas de ácido tranexâmico no pré-operatório imediato, a taxa de complicações, pessoal, vocês veem que tanto em quem tomou e quem não tomou ácido tranexâmico foi igual. Então, a utilização do ácido tranexâmico reduziu a taxa de complicações, de hemorragia, de
complicações mesmo cardiovasculares ou acidente, ataque isquêmico transitório, e isso independente de estar tomando ou não, ou seja, seja com 1.000 miligramas, com 2.000 ou com mais de 3.000, não houve aquilo que a gente temia em termos de hemorragia, de trombose, de ocorrência de trombose venosa ou arterial. Isso destrói um mito que era aquele da gente pedir para o ortopedista não usar ácido tranexâmico. Então, isto vai estar presente, eu já estou dando aqui como é que chama aquele negócio que você fala, o coisa do filme antes, um spoiler. Não é um spoiler da quarta diretriz, mas é uma coisa que vai estar presente na quarta diretriz com relação especificamente a ácido tranexâmico. Uma outra coisa que vai estar com detalhes conversada, né, na quarta diretriz é a questão dos pacientes serem submetidos a um tratamento de revascularização por angioplastia ou por cirurgia antes de inverter o processo, né? Eu vou submeter o paciente a uma cirurgia não cardíaca, ele é um coronariopata de alto risco, é melhor fazer a angioplastia antes ou a cirurgia. Nós já mostramos por vários estudos, o pioneiro desse é um estudo com um pouco mais de 500 pacientes, é o estudo CARP, que mostrou que cirurgia, inverter o processo, fazer angioplastia ou cirurgia cardíaca antes do procedimento não cardíaco não muda história nenhuma, exceto numa situação específica, que é a situação do subestudo do estudo CARP, que é de um grupo liderado por esse Dr. Garcia, em que ele analisou especificamente esse grupo de pacientes que tinham uma isquemia numa área bastante extensa, maior que 10% do ventrículo esquerdo, e foram submetidos à cirurgia vascular arterial. Para esses pacientes especificamente, valeria a pena, sim, revascularizar, fazer uma angioplastia, uma cirurgia de revascularização antes do procedimento não cardíaco. E aí, o que tem de spoiler nessa história é que nós vamos discutir qual é o tempo que o paciente precisa ficar em dupla antiagregação plaquetária. Os novos stents estão nos permitindo hoje, os de segunda e terceira geração, com que a gente encurte o prazo, que antes era de 6 meses até para 3 e 2 meses. Eu vou parar por aí, porque a quarta diretriz vai vir cheia de recomendações com relação a isso. E, finalmente, o último tema é a questão da hipertensão arterial. Essa era uma outra coisa que a gente, na primeira, na segunda e até na terceira diretriz, sempre salientamos para a necessidade de um controle rigoroso da pressão arterial, porque nós tínhamos muito medo da hipertensão arterial aumentar o risco de complicações. A gente até tem na primeira, na segunda e na terceira diretriz um número, 180 por 110. Acima disso, aumenta o risco de complicações, mas isso é um chute. A gente usa o mesmo valor que se usa nas diretrizes de hipertensão arterial, definidas como hipertensão de alto risco ou nível 3, ou estágio 3. O que a gente não tinha de dado nenhum começou a surgir agora. E, na verdade, o que nós estamos aprendendo, vejam esse estudo que nós estamos vendo aqui, se você estabelecer uma conduta padrão para manter todos os medicamentos antihipertensivos no perioperatório de todos os pacientes, sem ficar ali controlando a pressão, você corre o risco de fazer hipotensão, que foi o que aconteceu no estudo POISE. Você tinha 400 miligramas de metoprolol para todo mundo, teve gente fazendo hipotensão, fazendo infarto, fazendo AVC. Então, não pode. O tratamento, quando ele é individualizado, vejam os retângulos em cinza, esses pacientes sempre tinham níveis pressóricos um pouco mais elevados. E a taxa de complicações deles é menor. Por quê? Porque a gente sabe que esses pacientes fazem hipotensão no intraoperatório. Eles são sedados, diminui o drive adrenérgico, e os pacientes fazem hipotensão e hipoperfusão, fazem AVC e fazem infarto. Então, hoje a gente sabe que a nossa preocupação maior, e isso também vai estar na quarta diretriz,
É muito mais com a hipotensão, que a gente aprendeu desses estudos, aprendeu do pós, e menos rigoroso. Então, hoje mesmo eu estava discutindo que os residentes tinham um paciente com 160% de pressão arterial, e o residente já queria, não, vamos baixar a pressão, ele vai ser operado depois da manhã. Não. Horizonte diferente. O horizonte do perioperatório é o horizonte de 30 dias. Deixa ele com essa pressão, 16/10 está bom. No pós-operatório, porque aí ele não vai me diminuir a chance dele fazer hipotensão. Vamos no intra-op. Agora, ele teve alta, então é outra coisa que eu faço. Em 30% das vezes, a avaliação perioperatória permite fazer um diagnóstico novo. E em 15% das vezes, permite você fazer um diagnóstico de um tratamento que não está otimizado. Então, é aí que você faz o link para esse paciente voltar no consultório com você no segundo momento para otimizar o tratamento da hipertensão arterial. Fulano, o senhor está com a pressão um pouquinho alta, mas agora não é hora de fazer isso, vamos controlar na cirurgia, vamos observar, vamos fazer a cirurgia no pós-operatório. O senhor me procura, nós vamos otimizar. Ou eu descobri agora que o senhor tem uma insuficiência cardíaca que ninguém sabia, nós vamos tratar depois no pós-operatório. Última palavra é de uma coisa interessante, isso talvez de tudo é o mais polêmico, é esse estudo que saiu pouco mais de 1 ano e meio, que é o pré-condicionamento. Esses malucos fizeram o seguinte: paciente de alto risco, 100 pacientes, metade deles faziam compressão pneumática do braço 4 vezes por 5 minutos dentro da sala operatória. Eram sabidamente coronariopatas. O que eles estavam induzindo? Condicionamento isquêmico do braço. Só que isso tem uma resposta sistêmica. Então, ele está preparando o coração para um período de isquemia que pode ocorrer no perioperatório. E eles observaram, o desfecho deles não foi evento, foi liberação de troponina, e o grupo que fez o pré-condicionamento isquêmico, são as colunas em azul, levou a uma liberação menor de troponina. Tem vários estudos ocorrendo com isso, esse é um estudo, de novo, voltando àquilo que eu falei no começo, esses estudos pequenos são muito importantes para lançar ideias, geradores de hipóteses ou de teorias. Então, está aí uma teoria de alguma coisa que pode vir no futuro. Fechando tudo, prevenção de complicações isquêmicas envolve farmacoproteção, observação, em raros casos, revascularização, e sem atrapalhar, sem pedir exame demais e sem fazer coisa demais. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno, pela brilhante apresentação. E a gente fica muito feliz de escutar essas coisas, porque o tema era isso, era a gente ver o mito, porque muitas vezes você vai incorporando as coisas e a ciência, embora tenha andado rápido ultimamente, a gente percebe que na prática diária a gente tem muitas dúvidas que não foram abordadas, né? Eu fico imaginando vocês, quando elaboram as diretrizes, e o ARRE também participou disso, e de tentar adequar as particularidades da nossa região, do Brasil, né? Em relação ao que os trabalhos de fora, os europeus e os americanos fazem, né? Particularmente, eu tenho uma dúvida, porque nesse campo do pré-operatório, a gente acaba vendo essa questão da profilaxia para endocardite, né? Em qualquer dos procedimentos, mas o mais comum seria para o procedimento odontológico, né? E tentar entender que, como a nossa incidência de doença reumática ainda é elevada, se esta informação ainda... Como que vocês, na elaboração das novas diretrizes, porque os europeus e os americanos estão cada vez indicando menos, e a gente parece que tendo essa incidência de doença valvar reumática maior, ocorre uma discrepância entre o nosso dia a dia e o deles, né? Como é que vocês veem isso? A primeira e a segunda diretriz abordam isso um pouco mais e tem um aspecto específico na diretriz de valvopatias que foi publicada o ano passado. Eu acho que existe uma informação muito importante que difere a realidade do Brasil, do europeu e do americano, que é a incidência de doença periodontal. O cuidado de higiene oral aqui no Brasil é muito, infinitamente pior do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Então, não dá para você ter essa mesma conduta aqui. É por isso que eu defendo totalmente que, em termos de profilaxia e endocardite,
especificamente dentro do que você está se referindo, cirurgia odontológica, principalmente isso, que seja mantida a antibiótico-terapia em função desta questão específica. É claro que você vai individualizar, você não vai traçar uma regra. Existe um extrato populacional no Brasil que não tem doença periodontal, né? Que tem uma higiene bucal, mas a grande maioria não. Então, eu sou totalmente a favor de manter, sim, antibiótico-terapia. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui que o Dr. Daniel faz, falando sobre, Dr. Bruno, há uma subanálise que demonstrou que a revascularização para pacientes com maior isquemia teria um benefício. Por outro lado, o estudo isquemia nos trouxe evidência de que a revascularização parece não interferir a revascularização no paciente assintomático. Como é que você vê isso em relação a esse campo do perioperatório? Daniel Moreira, muito obrigado pela sua pergunta. Esse estudo que você está se referindo é o estudo do Garcia, uma subanálise do estudo CARP, que foi o único estudo que mostrou que mesmo em pacientes assintomáticos, se você tem duas paredes envolvidas na isquemia, na cintilografia, ou uma área muito extensa, como, por exemplo, território ideoproximal, mesmo o paciente assintomático, valeria a pena revascularizar antes de fazer a cirurgia não cardíaca. Aí você tem o outro lado da moeda. O estudo isquemia nos trouxe evidência de que a revascularização parece não reduzir eventos. Tem duas questões muito importantes, mas a mais importante delas, que eu repito todos os dias para os residentes, é a questão do horizonte. O horizonte do perioperatório é muito curto, são 30 dias, e você vai cutucar a onça com a vara curta. Você vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o consumo de oxigênio, você vai sangrar, você vai aumentar vai ativar a cascata de coagulação e o processo aterotrombótico. Ninguém no estudo isquemia estava nesta situação. Você não tinha um subgrupo de pacientes especificamente que estava acontecendo isso. Então, a grande diferença é que o ambiente perioperatório representa uma situação muito pró-trombótica e pró-complicação. Eu sou bastante favorável à teoria de se reduzir cada vez mais intervenção, tanto que pela primeira vez na história, nós não tivemos residentes para cirurgia cardíaca no INCOR. O Chico sabe disso. Ao passo que em cardiologia clínica temos um montão. O Chico lá está ficando careca de tanta gente querendo fazer arritmia, porque a arritmia está explodindo, mas cirurgia cardíaca não. Então, mas é o horizonte. Nós estamos falando de 30 dias. Para esse paciente, é muito arriscado eu não fazer isso, porque ele vai estar com todas os deuses do mal soltos para trombosar e fechar uma artéria. Deixar à disposição para as pessoas poderem perguntar ali, quem quiser pode sinalizar aqui que eu chamo, pode colocar, mas enquanto isso eu só queria lhe perguntar, eu sei que esse tema é muito extenso, mas eu gostaria de saber a tua opinião, um resumo simples, em relação à questão do uso do stent farmacológico ou não farmacológico, que as coisas têm mudado um pouco, em você decidir a suspensão da dupla antiagregação. Como é que está isso hoje em dia, Bruno? Tá. Eu vou falar só o que eu posso falar, porque essa vai ser uma das grandes novidades aí da quarta diretriz. Mas a questão é a seguinte: os novos stents, segunda e terceira geração, permitiram que a gente reduza muito o tempo de dupla antiagregação plaquetária. Tem até uma pergunta de um colega que colocou aqui, eu já vou responder junto, acho que é o ID, identificado como ID, manter ou suspender ácido acetilsalicílico para realizar cirurgia não cardíaca. Nenhuma situação, a gente não suspende, exceto cirurgia intracraniana ou cirurgia de ressecção transuretral de próstata sem uso de green laser. Então, não se suspende. Agora, a dupla antiagregação plaquetária, você está tendendo a manter atualmente, se o paciente recebeu uma angioplastia em fase aguda, a origem,
a recomendação inicial era por 1 ano, hoje nós já estamos com 6 meses, por causa dos novos stents, mas é tudo individualizado, você tem que analisar o risco-benefício de você manter ou não. Tem situações até fora do ambiente absolutamente corriqueiro em que você pode usar até o antiagregante plaquetário, suspende e reintroduz o antiagregante plaquetário no pós-operatório imediato por via venosa, um 2B3A. Mas isso são todas situações fora do habitual. Não sei se eu respondi, Alexandre, tudo. Respondeu sim, muito obrigado, Ali. Eu sei que esse é muito extenso, mas essa informação é importante. Se está utilizando Sim. cada vez menos prazos, os estudos estão dando essa segurança, né? Sim. Doutor Jamil lhe faz uma pergunta aqui: como manusear o paciente ácido? Tem uma outra segunda parte do ID aqui. Paciente idoso com cirurgia não urgente, devemos investigar carótidas com ecodoppler? Não. Se não tiver sintoma, não precisa investigar. Vamos lá, Jamil agora. Tá certo. O Jamil perguntou como manusear o paciente assintomático, portador de estenose aórtica grave, que será submetido à cirurgia não cardíaca. Boa, Jamil. Estenose aórtica é uma das coisas que aumenta mais a incidência de complicações. Só que a gente sabe que o indivíduo que é assintomático se qualifica em termos de um prognóstico muito melhor para esse paciente. O que nós temos feito já com uma certa frequência, absolutamente bom senso, é pesar o risco-benefício. Indivíduos assintomáticos que vão fazer cirurgias de pequeno porte, de baixo risco, a gente leva o paciente para a cirurgia, independente do que está acontecendo, e depois ele te procura para resolver a segunda questão. Quando o indivíduo tem uma estenose aórtica grave e que vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica de alto porte, ou ele já tem sintoma para isso, uma coisa que cada vez mais a gente está fazendo é fazer uma valvoplastia por balão. Eu não estou falando de TAV, valvoplastia por balão, para você melhorar a condição cardiológica para aquele horizonte do curto prazo, que é a intervenção cirúrgica. Certo, muito obrigado. Uma outra pergunta, assim, bem do dia a dia que a gente vê. O que você recomendaria, assim, o que seria o racional à luz do conhecimento num paciente do dia a dia do nosso consultório, um pré-operatório de uma cirurgia de catarata? O que você pediria de exames, o que você daria de recomendação para o oftalmologista no nosso idoso, 70 e poucos anos lá, ele é hipertenso, pré-diabético, e foi fazer uma cirurgia de catarata, que é o nosso dia a dia. O que é racional, o que é de ciência? Eu preciso pedir o eletro, não faz diferença? O que tu acha, já que uma cirurgia é mais simples? Então, catarata é uma doença dos sexagenários. Eu já sou sexagenário, então são pessoas que têm maior incidência de doenças cardiovasculares. Então, você precisa de um eletro. Você precisa de um eletro porque você precisa comprimir o globo ocular para você conseguir atingir, não só fazer anestesia, como fazer o procedimento. Esse indivíduo pode ter um distúrbio de condução atrioventricular, pode ter alguma coisa, e ele fazer um BAVT ali. Então, esta avaliação precisa ser feita, o eletro precisa ser feito, estou falando da oftalmológica, o eletro tem que ser feito, os sintomas, investigar doença coronariana presente, possível, paciente utilizando medicações, e para você definir, por exemplo, que ele faça essa intervenção no hospital com retaguarda. Infelizmente, o que é mais frequente é a questão do oftalmologista querer que você suspenda a aspirina. Não, não, a resposta é não, 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 não. A córnea não é vascularizada. Você precisa falar isso para o oftalmologista. A gente até escreveu na mão um capítulo, um artigo de revisão na maior revista brasileira de oftalmologia para ver se parava essa encheção de paciência. Mas eles querem suspender a aspirina. Não, troca de oftalmologista. A córnea não é vascularizada, não precisa, e a aspirina não precisa suspender. Essa é a coisa mais frequente que acontece. Tem uma pergunta do Kleber aí, não tem?
Você está lendo aí? Doutor Amigo? Kleber Gaspar. Tem. Eu gostaria exatamente, que talvez ficou mal escrito, é o seguinte, Bruno, alguns estudos, como você mostrou aí, evidenciaram que doses bem altas de ácido tranexâmico não culminaram com a existência ou com o incremento da quantidade de fenômenos tromboembólicos, mesmo naqueles pacientes que não estavam recebendo o anticoagulante. A que Bruno, por favor, que você atribui esse paradoxo, digamos assim? Antes de mais nada, parabéns pela sua conferência, como sempre, espetacular. Obrigado. E eu vou te dar a minha hipótese, Kleber. Quando eu vi essa coisa, eu que sempre defendi, não dê ácido tranexâmico, quando eu vi esse estudo, me surpreendi, eu falei assim, puxa vida, vamos botar o rabo entre as pernas e entender por quê. Sabe qual é a minha hipótese, Kleber? Mas é uma hipótese. É que o ácido tranexâmico induz interrupção de hemorragia. Ele diminui o fenômeno hemorrágico e diminui a necessidade de sangramento, mas por um mecanismo diferente. A instabilidade e a lesão promovida pela instabilidade da placa de ateroma vai promover um fenômeno que é completamente diferente da ação do ácido tranexâmico. É só você lembrar que quando você tem, e eu peguei esse conceito, essa teoria da revascularização do miocárdio, quando você põe safena e põe mamária, o paciente começa a sangrar, o pessoal que faz pós-operatório de cirurgia cardiovascular frequentemente usa ácido tranexâmico quando o paciente está sangrando demais. E nós estamos ali numa situação que você tem uma artéria colocada no coração, que o endotélio foi para o espaço, a mamária foi tracionada, pinçada, e não tem trombose. Então, provavelmente, é porque o mecanismo é outro. Ele tem um mecanismo de interromper a hemorragia por um mecanismo diferente daquele que acontece no fenômeno aterotrombótico. E eu usei o conceito da cirurgia cardíaca. Essa é a minha ideia. Muito obrigado. Interessante esse pensamento. Eu vou deixar aberto para uma última pergunta, se algum dos colegas quiser se manifestar ali, fazer alguma pergunta ali a mais, para a gente poder encerrar esse e passar para o próximo. O Arri, o Jamil querem participar, querem fazer mais alguma pergunta, algum dos outros colegas, eu já vi aqui, o Zimmermann, o Leandro Giacomello, algum dos colegas. Bom, eu acho que a gente tem que também manter aqui o horário. Eu quero lhe agradecer muito, doutor Bruno, pela disponibilidade. Obrigado. Foi excelente, as perguntas foram muito pertinentes e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Se tiver algum outro compromisso, será uma honra se continuar aqui com a gente, mas se tiver algum outro compromisso, muito obrigado pela sua participação aqui. Já vou pedir para o doutor Francisco Darrier ir preparando a sua apresentação para a segunda parte agora, Bruno, que é o simpósio. Parabéns aí pela aula. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Francisco, te vejo amanhã. Bom dia para todos. Boa noite para todos. Aí, parabéns, Bruno. Excelente. Obrigado, porque aprendi bastante também. Muito obrigado. Então, agora a gente vai iniciar a segunda parte do nosso encontro de hoje, do nosso webinar, falando do simpósio satélite da Pfizer. E agora nós vamos ver o tema do Dr. Francisco Darrier, trocando experiências em anticoagulação do paciente frágil com fibrilação atrial. O Dr. Francisco Darrier, ele também tem doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP e ele é assistente da unidade de arritmias cardíacas do coração. Como todos os nossos palestrantes sempre têm um currículo muito extenso, a gente acaba abreviando em relação até ao próprio conhecimento que todos nós aqui já temos do seu perfil acadêmico e estamos muito felizes de tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pela participação, nós vamos fazer o mesmo método, o senhor vai apresentar e depois nós vamos administrar as perguntas da plateia. É contigo, Francisco. Obrigado, boa noite, vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Perfeito? Sim. Então, tá bom. Alexandre, obrigado. Eu estava aproveitando essa excelência de apresentação do professor Bruno Caramelli, até porque eu também faço minha reciclagem quando eu vou vendo. Eu acho esses formatos ótimos quando eles são multiprofissionais, dentro da mesma área, mas com outros perfis, a gente acaba aprendendo duplamente, não fica só engessado numa única área. Mas coube a mim a parte de anticoagulação,
em fibrilação atrial no paciente frágil. Eu vou colocar um caso clínico, até porque eu sei que o tempo ele é bastante curto, e eu tentei colocar aqui mais ou menos algumas regiões aí de Santa Catarina, mas obviamente deixei aberto para várias pessoas esse evento para quem quisesse. Eu vi aqui vários colegas, seria injusto eu não falar o nome de todos. Eu quero já agradecer aí a presença de todos nesse horário. Esses são os meus conflitos de interesse, meus potenciais conflitos, tanto para estudos clínicos, conferencista, palestrante, material científico. Bom, lembrar que a fibrilação atrial, né, que é a arritmia que é o mais trabalho, que vocês também, como clínico, mais atendem na parte de arritmia, é uma doença dinâmica e multifatorial, e os nossos pacientes, muitas vezes, eles acabam passando por vários perfis, desde aquele que chega no neurologista por um AVC, num cuidado primário porque descobriu fibrilação atrial, dentro de uma emergência porque precisa fazer uma cardioversão, aquele que vai fazer uma cirurgia, um pré-operatório descobre que tem fibrilação atrial, cardioversão, e por aí vai, clínica de perda de peso, etc. Mas o que eu vou colocar aqui é um caso meu, e que eu tive que encaixar. Esse caso é interessante porque aquele famoso, a minha amiga pediu para que o pai dela passasse comigo, e esse era o caso, como a gente fala, uma bombinha relógio que chega no teu consultório. Na verdade, eu atendi dentro da unidade mesmo de arritmia, e é um senhor aposentado que veio no encaixe de consulta médica, ele tem 82 anos de idade, com peso de 95, ele é gordinho, estava até mais gordinho antes, chegou com 95 quilos, com IMC de 30, com PA de 100 por 60, 10 por 6, e com uma frequência de 107 batimentos irregular. Muito bem, ele foi recém-internado, aquele que saiu, é a famosa bucha, como a gente fala, saiu do hospital, alguém precisava dar uma avaliada, pediu pelo amor de Deus para que avaliasse o pai dela, por uma insuficiência cardíaca aguda, perfil B, e estava lá escrito lá no relatório que ele internou por uma fibrilação atrial de alta resposta, tempo, não sabíamos o tempo, diabético bem controlado, com hemoglobina glicada de 6,2%, em uso de linagliptina, 5 mg por dia, hipotiroidismo, levotiroxina, 100 microgramas por dia. A hipertensão ela era considerada bem controlada e diz que foram adequadas para o status atual. E vocês vão ver a medicação de alta, não foi a minha medicação, foi como chegou o paciente para mim. Deixar claro isso, não que eu esteja de acordo com o que está aqui. Já tinha um ecocardiograma da internação com átrio esquerdo de 55, uma fração de ejeção bem reduzida de 42%, com hipocinesia difusa, com placa na aorta. E em cima eu coloquei, inclusive, uma colinha para as pessoas lembrarem do caso, idoso, diabético e tal. O clearance dele, naquele momento, calculado, porque ele teve uma alta com 151 de creatinina, de ureia, e 3,3 de creatinina, e chegou a 5 a creatinina, e a família disse que chegou a fazer até uma diálise. Ele chegou pós-diálise, pós-tudo, e o clearance daquele dia, calculado por causa do peso que ele ganhou, 23 ml minuto. Mas qual foi o problema? Esse paciente chegou com hematoma retroperitoneal, bem feio, quando eu tirei a roupa toda hematoma, também pelo corpo, com heparina subcutânea, necessidade de transfusão de sangue. Veio na cadeirinha de rodas, pulmões limpos na ausculta pulmonar, só que um Chaves-Vasque muito elevado. A gente vai tentar fazer a continha aí, ó, idoso, 82 anos, diabético, hipertenso, com insuficiência cardíaca, tem placa na aorta, que é considerado como doença vascular periférica, um clearance entre 15 e 25 oscilando, sangramento prévio, frágil e numa cadeira de rodas. Muito bem, na medicação de alta, ele estava com furosemida 80 por dia, carvedilol na dose que ele conseguiu tolerar 12,5 duas vezes, isosorbida por conta da função renal, como eu falei, diálise, etc., levotiroxina, sulfato ferroso, não estava com anticoagulante. E ele sempre foi muito aderente. O pai desta paciente, ele foi um advogado, tá? E bastante orientado, tudo, e chegou, coitadinho, bem fragilizado. Muito bem. Eu pensei, puxa, vamos pensar aqui, nos inspirar para tentar melhorar um pouquinho, porque ele tinha acabado de sair de uma internação, não podia reinternar esse paciente. Então, vamos tentar fazer o seguinte, vamos fazer um retorno muito breve. Vamos combinar desse jeito. Então, aumentei o carvedilol um pouco, nitrato e hidralazina, que ele não tinha hidralazina, porque eu achei que, como ele não tinha, né, pré-carga e pós-carga, achei importante, ele tinha uma função renal muito ruim, não dava para dar IECA e BRA,
levotiroxina, Rosuva, e já pensando no anticoagulante que eu tinha que dar, depois, quem sabe, sacubitril, valsartan, etc., mas naquele momento não dava para a gente dar essa possibilidade. Olha, vai fazer um laboratório imediatamente, Holter em 24 horas, me volta uma semana, pelo amor de Deus, para ver se essa frequência vai baixar, vamos ver se ele vai controlar um pouquinho melhor, e eu vou checar a anticoagulação. Ele estava com essa história de sangramento e fiquei bastante preocupado. Bom, esse paciente volta em que condição no retorno médico? Menos cansado, um eletro com uma fibrilação atrial que vocês estão vendo aqui, com bloqueio de ramo esquerdo, com uma resposta ventricular em torno de 80, desculpa, não é 100, é com bloqueio de ramo esquerdo, aqui está errado, a ureia de 90, tá? E a creatinina de 2,8 miligramas por decilitro, o clearance estava lá em 26 ml minuto. Um BNP de 300, já melhorando, um peso de 92 quilos, um Holter com FA com resposta adequada. Quando eu falo resposta adequada, em torno de 80, mínima, que não ficasse aí em torno de 40, 50, nenhuma pausa importante, nenhuma máxima acima de 120. O Chades-Vasco desse paciente era 6. O Hasbled, no mínimo, vai dar 4 aí, se vocês observarem, né? Ele tem a normalidade renal, ele já tem história de sangramento, ele é idoso, né? Ele tem, vamos considerar, labilidade para você fazer o RNI nessa situação. A hipertensão não contaria, porque ela está controlada, tá certo? E o stroke, graças a Deus, ele não teve. A hemoglobina estava em 11,7 e um hematócrito de 36. Ele fala que não aguentava mais fazer exame de laboratório, porque ele não tinha mais veias, as veias estavam muito frágeis. Bom, e eu precisava dar anticoagulante agora, porque eu sei que ele tem um Chades-Vasco elevado. Qual anticoagulante vocês prescreveriam com uma função renal reduzida, um paciente com múltiplas comorbidades, frágil, com uma FA persistente permanente, talvez cardioverter, talvez não, tem essa questão depois que a gente pode conversar, e com sangramento pregresso. Semana passada, voltando, e você viu que ele melhorou, agora ele tem uma hemoglobina melhor, e a gente fica numa situação agora do que escolher. E aí a gente tem um guia prático aqui da Sociedade Europeia para dar uma base, né? Então, por exemplo, para a Apixabana, tem aqui os critérios, se o paciente tem mais que 80 anos ou igual, ou peso menor que 60, ou creatinina acima de 1,5, esse paciente tem 2 de 3 critérios, poderíamos pensar numa dose de Apixa 2,5, tem o Relay aqui, mas esse paciente aqui não tem clearance entre 30 e 50, então ele já estaria excluído para a dabigatrana, que é um paciente que tem uma função renal deprimida e não tinha ainda voltado para 30 ml minuto. Para o Rocket haveria uma possibilidade de 15 miligramas, mas o Clear, mas também, de novo, tem essa questão aí, qual que tem melhor excreção renal? A Apixabana. E o Engage? O Engage tem a questão porque esse paciente tem 50%, né, no caso da Edoxabana, de dependência renal. Você poderia utilizar, mas, de novo, tem essa questão do paciente ter uma dependência renal e tinha acabado de fazer diálise. Então, eu não fiquei seguro, eu pensei numa situação intermediária. Então, neste caso, especificamente, eu preferi utilizar a Apixabana 2,5 2 vezes, e também pensando que se ele tivesse um sangramento, o fato da dose ser de 12 em 12 horas, eu poderia interromper e ela poderia perder o efeito mais rapidamente. Então, esse foi o racional que me levou a essa indicação. Tá certo? Então, esse paciente evoluiu com boa tolerância, sem queda de HbHT, porque é importante a farmacovigilância. A gente fala, não precisa fazer controle, mas tem que ver o HbHT, tem que ver a ureia creatinina, e ele manteve o clearance. Aqui eu faço um resumo, entre 26 e 32 ml minuto. Oscilava, mas o rim realmente dele ficou bem prejudicado. Eu pedi para uma colega geriatra acompanhar junto comigo, porque a cidade dele não era de onde eu estava. Quer dizer, eu precisei só voltar para a cidade dele, fazer um acompanhamento e ligávamos e fazíamos, enfim, todo tipo de conversa. Bom, que fatores a gente deve considerar na escolha do anticoagulante? Primeiro, a segurança, tentar não lesar, né? Utilizar o princípio hipocrático, né? Primo non nocere. A eficácia, né? O quanto a gente está evitando o AVC e o fenômeno tromboembólico. A via de eliminação principal é hepático-renal. Então, como eu expliquei agora, da bigatrana tem 80% de dependência renal, por exemplo, enquanto que a Apixabana é a que menos depende da função renal, 27%. Estudos em populações mais frágeis. Quais novos anticoagulantes foram estudados em populações mais frágeis?
tolerabilidade e também a posologia, e vem essa questão, uma vez, 2 vezes, que a gente pode discutir aí. Nós já aprendemos o que nos últimos 12 anos? Nós já temos agora opções. Vocês devem estar lembrados, eu estava em Santa Catarina, exatamente, lá no Costão do Santinho, quando estavam lançando a dabigatrana. Eles fizeram um lançamento muito legal e eu fiz questão de estar presente. Foi um evento maravilhoso e a gente só tinha dabigatrana. Depois foi crescendo, a gente hoje tem 4 opções. E eu tenho pacientes de todos os perfis tomando todos esses medicamentos. Só no ambulatório do INCOR a gente chegou a ter uma experiência com quase 600 pacientes em uso de NOACs. Então, isso deu a gente um pouco mais de segurança. Mas eu lembro que no começo, vai sangrar, não vou dar, vou ficar com a varfarina mesmo. E a gente sabe que não é bem assim. O que a gente já sabe de antemão? Primeiro, sangramento maior. Veja, esse estudo não é entre os novos anticoagulantes, mas em relação à performance com a varfarina. Quando a gente observa em relação à varfarina, o que fica claro para sangramento maior é que ele foi reduzido ou semelhante com DOACs, mas principalmente com a Pixabana, que vocês estão vendo aqui em amarelo, com a Dabiga 110 e com a Edoxabana, e não inferior com a Rivaroxabana e com a Dabigatrana 110 miligramas. Em termos de idosos, porque esse nosso paciente ele é idoso. Quando a gente avalia o estudo Aristóteles, o que a gente percebe? Olha que interessante, o resultado ele é consistente. Então, eficácia. Eu não quero que esse paciente tenha um AVC e um fenômeno tromboembólico. Perceba que quanto mais idoso, maior a eficácia na prevenção de AVC e o sangramento maior, ele preserva essa segurança. Ele não piora no paciente idoso. Isso é muito importante. Outra coisa importante, a hemorragia dentro da cabeça. Olha que interessante. A gente sabe que a hemorragia intracraniana é mais comum no mais idoso. Por isso que no menos de 65 não dá diferença, porque é pouco frequente. Mas quando vai ficando mais velho, aumenta o risco. E olha que interessante. O estudo é de não inferioridade, só para lembrar, todos eles com os DOACs, mas tem uma coisa importante, todos têm esse efeito de classe. Redução de hemorragia dentro da cabeça. Imagina o contrário, se eu estou lançando varfarina hoje e o restante são os DOACs. E falo para vocês, tem um remedinho novo aí muito bom, chamado varfarina, e que a gente pode substituir em relação à Pixa, da Biga, mas só tem um probleminha, dá mais sangramento na cabeça, você tem que fazer um controlezinho um pouquinho mais frequente e vai ter que fazer transição com enox, etc., e dar um pouquinho de interação medicamentosa e alimentar. Será que seria liberado pela Anvisa? Então, o raciocínio reverso também tem que ser considerado. Então, a gente tem hoje possibilidade exatamente oposta, ou seja, menos sangramento, menos interação medicamentosa, menos interação com alimentos, isso é importante. O sangramento total e aquele ameaçador à vida, ele também é reduzido em todas as faixas, no caso aqui, com a Pixabana. Tá? Isso também já foi provado com Averroes com aspirina. Tá? Muito bem. Então, a idade de 75 anos, ela foi muito bem ranqueada no estudo. A via de eliminação foi o que eu coloquei aqui. A dabigatrana, que tem maior dependência, 80%, e a Pixabana, menor dependência renal, 27%. No próprio estudo, quando eles avaliam o grupo que tinha piora de função renal, né, quando comparado com varfarina, a Pixabana ela também reduziu AVC, sangramento maior, independente do tipo de função renal. Observem aqui nesse estudo, então, olha aqui, nessa subanálise, né, 3.017 pacientes aqui, 15% com clearance mais baixo, menor sangramento maior, mesmo com função renal reduzida, e com preservação de desfechos embólicos, previne os desfechos embólicos. Vejam que é independente do método, se você vai usar o CKPD, Cockcroft-Gault, olha aqui, sangramento maior, é muito importante isso, olha, ele não cruza a linha de nulidade, olha, mesmo com clearance mais baixo, há uma preservação da segurança da Pixabana, tá ok? Muito bem, e olha aqui, com todos os perfis aqui que vocês quiserem dentro da nefrologia. Muito bem. Queda, uma coisa importante, é um dos poucos estudos que avaliou pacientes com quedas. Então, dentro do estudo Aristóteles, havia uma subanálise de pacientes que tinham quedas. Então, esse paciente, só para lembrar, ele usava cadeira de rodas. Então, é um paciente muito fácil para ir no banheiro e cair. Então, quando foi avaliado no estudo a eficácia e a segurança, vejam que há uma preservação da eficácia e da segurança, mesmo no indivíduo que tinha história de quedas. Muito legal isso. Então, AVC e embolia preservados, morte também reduzida por qualquer causa,
né? Então, aqui, e também o AVC hemorrágico, aquele dentro da cabeça, esse é o mais importante, aquele que, né, pode matar por sangramento pela droga, né? O sangramento maior também, olha aqui, intracraniano e o subdural também, mesmo no indivíduo com quedas, houve uma preservação da segurança. Muito bem. Tem um estudo agora de mundo real. O mundo real somos nós, cada um de nós aqui presentes tem sua experiência, posso contar algumas aqui, esse é um caso que eu estou colocando com vocês, mas o Aristófanes é um estudo dentro da área da Pixabana que é muito interessante porque ele é observacional e ele compara, através de múltiplos dados de bancos, a ocorrência de AVC, embolia e sangramento em pacientes que usam a Pixa, Dabiga, Rivarol e Varfarina, no período de 2012 a 2015, uma amostra de quase 500 mil pacientes. E foi feito o Propensity Score, porque é uma análise para estudo de mundo real. E observem nesse grupo que no paciente idoso com mais de 80 anos, que é o nosso paciente, né, quando comparado à varfarina, mesmo a Dabiga e a rivaroxabana, a Pixabana, ela preserva o favorecimento da mesma em relação a AVC, a sangramento maior, tá certo? Aqui, ó, muito importante isso. Então, AVC e sangramento maior, ou seja, eu preservo a eficácia e eu preservo a segurança também quando faço esse tipo de comparação. Claro que ela não é direta, ela não é prospectiva, tem que ser analisado com cuidado, mas ele nos dá uma noção dentro do mundo real de como foi a performance do produto. Então, em termos de equilíbrio entre eficácia e segurança, o que a gente percebe é isso. Ok, a Dabigatran 150 é que mais reduz AVC isquêmico, mas há um custo aqui embaixo de mais sangramento. Por outro lado, eu posso ter menos sangramento, e olha aqui, a Pixabana ela vai ficando sempre com esse equilíbrio entre eficácia e segurança. O meu recado é bem curto, até para a gente poder fomentar algumas conversas aqui com vocês. Eu queria, então, que a gente guardasse algumas mensagens. Primeiro, que a incorporação de DOACs na prática clínica já é uma realidade no Brasil. E, infelizmente, nós não temos padronização em toda a rede pública, o que é uma tristeza. E com preservação de eficácia e segurança, com excelente histórico de pós-marketing. Isso é importante, porque poderia ter tido um recall, como acontece com algumas drogas, que todos nós aqui já sabemos, muitas drogas que começaram depois de 1, 2 anos, olha, porque não está dando certo, deu problema no fígado grave, etc. O FDA fechou, e não é o que a gente está encontrando aqui. Em idosos frágeis, especial com doença renal crônica e múltiplas comorbidades, devemos ter uma escolha mais racional possível para o uso de DOACs. No caso, a Pixabana, né, ela possui um equilíbrio entre desfecho de eficácia e segurança, que são preservados nesses pacientes frágeis, como eu coloquei nesse exemplo. Mas lembrar que a farmacovigilância ela nunca deve ser abandonada, com especial atenção ao controle laboratorial da função renal e hepática. Lembrar que uma simples divisão, que é o clearance, dividido por 10, por exemplo, aquele paciente lá tinha um clearance de 15 ou de 20. 20 dividido por 10, nessa hora da noite, se a gente não estiver tão tonto, dá 2. Então, 20 dividido por 10 dá 2, significa que de 2 em 2 meses você tem que avaliar a função renal desse indivíduo. Então, não é abandonar o tratamento. Então, muita gente ficava naquela, porque com a varfarina tinha o controle do RNI, mas com o uso de NOAC você também precisa ter controle de função renal, até de função hepática, e isso tem que ser avaliado caso a caso. Então, se o paciente é mais frágil, seguramente a gente tem que fazer controles mais frequentes até para reavaliar, inclusive ver se a dose ajustada se aplica para o nosso paciente. É isso o recado que eu tenho para dar para vocês, e eu estou aqui aberto a discussões. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. E foi muito interessante ali o jeito com que foi abordado, e ele dá uma noção do paciente do dia a dia. Qualquer um de nós aqui, clínicos, devem ter olhado para o teu paciente e percebido o dia a dia da gente, né? E eu quero te perguntar uma coisa bem prática, porque a gente sabe a importância disso e a gente lida. Eu queria te perguntar se esse paciente apresentasse algum sangramento uretral por próstata, ou se ele refizesse esse hematoma, como é que tu ia manusear? Porque eu sei que o objetivo é a gente manter o anticoagulante, mas eu queria saber esse ato de 1, 2, 3 semanas, qual seria na tua prática, em que momento que você colocaria enoxaparina, em que momento teria segurança de voltar para o anticoagulante se ele fizesse um outro evento hemorrágico?
porque eu percebo que ele está numa linha de melhora. Mas eu queria te perguntar essa dificuldade em relação a novos eventos hemorrágicos, por que a população que faz? Excelente pergunta, Alexandre. Até muito obrigado. E eu confesso que quando eu vi esse paciente, são aqueles pacientes que entram no consultório, a energia está pesada, você tenta pedir iluminação para todos os entes espirituais que estão no seu consultório naquela hora e fala assim: vai dar certo, pelo amor de Deus, vai dar certo, ele vai voltar bem, ele vai dar certo, ele vai dar certo. E o contrário pode acontecer também. E isso já aconteceu, eu me lembro de uma vez que era um paciente, até não nesse paciente, mas era tinha que ser isso, um pai de uma médica. E eu estava iniciando um novo anticoagulante oral também, e 3 dias depois começa a ter sangramento horroroso, gastrointestinal, caindo hemoglobina, e eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, mas em 3 dias, por quê? Porque ele estava com RNI que nunca acertava. Na hora que eu resolvi dar um anticoagulante que funcionava, ele começou a ter um sangramento um pouco maior. Mas ele estava com uma anemia discreta, assim, de 12 e tal, mas eu falei, não, tem alguma coisa errada, interna. E a primeira questão é essa, né? A gente tem que internar, não tem jeito, a gente precisa internar o mais rápido possível, esse paciente precisa estar na nossa mão. Investigamos a causa. Bom, para tudo, vamos investigar imediatamente. Colonoscopia, adenocarcinoma de cólon bem diferenciado, bem diferenciado. Deu para fazer uma anastomose término-terminal, curou. E aí a gente brincou depois, né? Claro, depois do estresse, olha, nova função dos novos anticoagulantes orais, outros anticoagulantes orais de ação direta. Além de prevenir AVC, descobrir tumores ocultos. Então, isso acontecia com a varfarina também, de certa forma. Quando a gente fazia o RNI e chegava lá para a gente assim, eu estou vendo um monte de gente aqui com todo respeito, né? O doutor Bruno falou, careca, tá de cabelo branco, etc. Mas o RNI chegava em 1,2. Você falava assim, 1,2 de RNI, esse paciente está com sangramento, não é pela varfarina que ele está sangrando. Até tinha uma máxima. Se o RNI está entre 2 e 3 e está sangrando, não deve ser pela varfarina. Deve ser por outra causa. Investigue. Isso acontece quando tem sangramento geniturinário, como você falou, de próstata. Então, o que eu vou levar em consideração? É a clínica. Se o paciente não tem taquicardia, não tem hipotensão postural, se é uma anemia que não está grave, né, esse eu posso tentar manipular e tentar até fazer, se o Chagas-Vasque é muito alto, eu posso fazer uma transição com heparina de baixo peso molecular e 12 horas depois para preparar para uma cirurgia, para uma intervenção. O contrário, se ele está instável, taquicárdico, sangramento vultuoso e a cirurgia não dá para esperar muito, aí é internação mesmo e vamos com tudo. Tive outro caso até de uma paciente, não é exatamente catarinense, ela é gaúcha, né, um pouquinho mais para baixo, né, mas nem por isso é da região, e ela trabalha com eventos, ela tinha uma prótese metálica aórtica, pior ainda, metálica mitral, desculpa, metálica. E aí, por causa de valvopatia reumática e tal, essa tomava varfarina e resolvia ter uma colecistite aguda e estava séptica. Entrou no hospital aqui, Alemão Oswaldo Cruz, aqui onde também trabalho. E aquele desespero, chama o hemato, vamos ter. E qual vai ser o reversor? A gente não tem reversor nessas horas, né? Plasma, não sei o que ela tem que usar complexo protombínio que vão para a cirurgia. Porque eu também não podia deixá-la fazer um fenômeno tromboembólico com prótese metálica. Então, são casos difíceis, assim, que eu lembro, e você está me colocando aqui nessas situações difíceis, e eu lembro perfeitamente. No caso de reversores, lembrar que a da Biga tem, mas a gente raramente usa, eu lembro de usar em um único paciente, até hoje na minha vida, tá? Mas eles quase sempre a gente não precisa. Tem um estudo alemão muito clássico até, que mostra que o uso de reversores na prática clínica, ele se resume a 0,6% das casuísticas de emergência, ou seja, 99,4% das vezes a gente consegue, calma, hidrata, medida de suporte, aguarda, repõe e não precisa fazer uma reversão imediata. Mas, claro, tem situações em que, se o paciente te pergunta, aí você deve considerar também essa possibilidade de reversor. Certo. Obrigado, Francisco. O doutor Jamil fez uma pergunta aqui muito pertinente, vai colocar numa saia justa também, porque é difícil responder essa, mas ele queria que comentasse a respeito da anticoagulação em paciente com taxa de filtração glomerular menor do que 15 ml por minuto por 1,73 m. Como é que faz essa situação? Primeiro é assim, quando a gente vai palestrar, eu acho que vários de vocês já palestraram, né, e como esse evento ele está, né, temos que agradecer que também a Pfizer que está patrocinando e que também ajuda,
Uma das coisas que a gente sempre recebe, e até por questão de segurança, é assim, ó, nunca indique, procure não indicar nada que seja off-label, fora de bula. Por que a gente fala isso? Porque se você tem a super boa intenção de querer, né, resolver o fenômeno tromboembólico do seu paciente, mas se acontece um evento e você não tem a proteção da bula, o que acontece? Um advogado, uma pessoa que seja, né, mais bem orientada, um paciente que possa não ter entendido a sua intenção com ele pode dizer, olha, mas você usou uma medicação que não tem na bula, nós não temos bula ainda que nos autorize para a utilização nesse perfil de paciente. Mas é óbvio que tem situações muito limítrofes. Eu tenho situação assim, o cara faz diálise e na sua frente está fazendo um ataque isquêmico transitório. Como não se sensibilizar? Olha, o paciente ficou com a boca torta e por pouco não ficou com um AVC com lesão permanente. Então, esse tipo de paciente, existe a possibilidade, nos Estados Unidos, existe a possibilidade da Pixabana, tá? Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem essa recomendação ainda de bula. Eu creio que isso possa se estender à medida que os estudos cresçam. Mas qual é o problema do doente renal? O doente renal, nesse perfil que o Jamil está perguntando, eu falo que é um jogo de futebol daquele de pelada mesmo, aquele que o cara ganha de 8-6. Eu levei 6 gols, mas eu fiz 8. O que é isso? Ele tem 8 vezes mais risco de sangrar e 6 vezes mais risco de ter fenômeno tromboembólico. Então, eu quero proteger do fenômeno tromboembólico, mas eu vou aumentar o risco de sangrar em 8 vezes. Então, não é definitivamente um paciente fácil. Então, uma opção para quem está na intervenção, se tem alguém aqui da hemodinâmica ou de eletrofisiologia, é o uso de oclusores, para tentar reduzir o tempo de anticoagulação, né? Porque isso dá para reduzir com o tempo, e aí o oclusor, só que o problema do oclusor, de novo, é a disponibilidade, liberação de convênios, mas existe essa possibilidade, sim, do uso de oclusor de apêndice atrial esquerdo para paciente que tem muita indicação, ou às vezes é um paciente que vai precisar, por exemplo, fazer um transplante renal, paciente que você vê que tem viabilidade, paciente que pode conseguir um transplante. Então, para esse paciente, vale a pena esse tipo de investimento. Mas não é tão simples no dia a dia para a gente conseguir. Uma coisa interessante também é lembrar a dinâmica do paciente, né? Por exemplo, esse caso clínico que você colocou é um paciente que estava em via de melhora e o clearance dele mudou. Às vezes você não pode usar naquele momento porque ele está em 15, mas de repente ele pode chegar a 30 num futuro, às vezes de alguns meses, na hora que você compensa, né? Então, às vezes aquela resposta do não é a não naquele momento. Talvez daqui a algum mês, quem sabe, com uma melhora clínica, e ele possa ter uma questão de que possa vir a utilizar. Alexandre, você percebeu que nesse paciente, eu fiquei 1 semana sem dar o anticoagulante. Foi terrível para mim. Eu lembro que ele estava... Quando eu vi aquele hematoma todo no corpo dele, ele teve reto peritoneal, tinha feito transfusão e estava com hematoma no corpo, eu falei, não estou seguro para iniciar hoje. Deixa eu ver o clínico mais uma vez. Exatamente isso que você falou, deixa eu ter uma dinâmica. Faz mais uma ureia creatinina, vamos dar uma hidratada, e aí deu uma melhoradinha e falei, bom, ele está estável, ele realmente está acima de 15, aí eu fiquei mais à vontade. Desculpa interromper, obrigado. São as escolhas difíceis e essa faz parte do dia a dia. A maioria de nós aqui teria a mesma conduta porque tu está escolhendo algo de mais risco para ele naquele momento, né? E a arte é essa, né? A medicina tem isso. A Carla Colucci está lhe parabenizando pela palestra e queria algum comentário sobre o paciente com AVC isquêmico de repetição sem causa identificável, sem fibrilação atrial, mas com Charles-Vasque muito alto. O que poderia ser recomendado para esse paciente? Carla Colucci, você está fazendo uma pergunta sobre AVC criptogênico, ou seja, ele não tem fibrilação atrial, você jura que pode ser, né? Porque ele tem um Charles-Vasque alto, né? Você está me dando uma dica, olha... Porque uma coisa é um criptogênico que não tem nada, nem Charles-Vasque alto. Então, esse a gente não tem indicação e tem os estudos já que foram feitos pivotais, já 2 pelo menos, já com a dabigatran e com a rivaroxabana nos pacientes que tiveram AVC criptogênico. Infelizmente, comparado ao antiagregante plaquetário, esses estudos não mostraram ainda evidência de que você vai prevenir AVC, ao contrário, pode aumentar o risco de sangramento. Então, porque o N... E outra, AVC criptogênico é um saco de gatos. Pode ter desde aquele forame oval patente que não foi diagnosticado, até um paciente como esse que a Carla está colocando. Olha, ela está me dizendo assim, o senhor não está com desconfiômetro? Um Charles-Vasque de 6, como, por exemplo, esse paciente, com átrio grande, com apneia do sono, por exemplo, não é possível que esse paciente não tenha uma fibrilação atrial. Então, aí tem as dicas. Se o Holter tem taquicardia atrial não sustentada frequente,
o Chades-Vaz que é elevado, eu anticoagulo esse paciente. Aí eu tenho mais coragem de anticoagular e já tem trabalhos que respaldam isso. Inclusive, quando você vai interrogar dispositivo de marca-passo, paciente que faz AVC isquêmico e tal, às vezes você encontra lá a taquicardia que você queria ou a fibrilação atrial que tanto esperava. O contrário, eu não me sinto seguro quando eu vejo uma situação em que não tem Chades-Vaz que é elevado, então a gente tem que procurar outras causas, inclusive hematológicas. Engraçado, hoje mesmo no ambulatório, chegou uma paciente, eu estava trabalhando até às 6, nós temos um ambulatório que vocês conhecem, um unicórnio muito grande, a gente vê 40, 50 pacientes ao mesmo tempo, vendo TP, vendo paciente, e aí chega a dentista lá e fala, olha, estou com a paciente lá que está, não sei se vai fazer canal, ela tem fibrilação atrial e eu preciso ver a anticoagulação, e essa tomava varfarina, a RN estava 4. E eu falei, olha, não sei, vai sangrar muito? Ela falou, não sei, preciso fazer raio-x e ver o que está acontecendo. Aí eu falei, tá, mas o que mais que ela tem? Deixa eu olhar o prontuário. Aí ela tinha só uma deficiência de proteínas S e a irmã dela tinha tido um AVC. Eu falei, e agora? Se eu parar, vai ter um AVC. E tem deficiência de proteína S. Então, veja, isso que a Carla falou, olha, teve um AVC, às vezes tem que pesquisar essas coisinhas. Deficiência de proteína S, proteína C, está tudo zerado, de novo, Chades-Vaz que é elevado, eu prefiro deixar aí sim anticoagulado, porque já teve a capacidade, que eu acho que a gente tem que ter empatia, se sentir no lugar do paciente. Quem tem Chades-Vaz que é elevado, teve um AVC, eu fico mais à vontade. Agora, se o átrio é pequenininho, se não tem nenhuma suspeita de cardiopatia atrial, às vezes o eletro ajuda também. Não é aquela onda P bonita, uma onda P... Não tem mineiro aqui, mas é aquele que a gente mineirinho fala que é minguadinha, ou seja, pequenininha, que a gente fala, essa onda P não é uma onda P bonita, que você fala, esse paciente deve ter cardiopatia atrial, então tem alguma desconfiança. Esse é o recado que eu daria. É interessante também, hoje em dia, imaginar os devices, né, os eletrocardiogramas em aparelhos celulares, que isso também nos ajuda, muitas vezes, nesse paciente que tem uma possibilidade grande de estar fazendo a fibrilação atrial, porque a gente também percebe no paciente, só está faltando fazer a fibrilação, ele tem todo o contexto, né? Então, às vezes, você quer extrapolar e não pode, você tem que ter critério para isso. O Leandro Cerruti, de Concórdia, também lhe parabeniza, eu também lhe parabenizo, porque foi muito, muito legal, e queria te perguntar sobre o uso dos NOACs, ou DOACs, associado a antiagregante em paciente pós-síndrome coronariana aguda, com implante de stent e fibrilação atrial. A pergunta dele é, isso vai dar uma existe aula. uma escolha ideal? Isso daí é a pergunta clássica mesmo. Qual que tu acha que é o ideal? Olha, depende, você já, na prática, assim, todos os 4 novos anticoagulantes ou anticoagulantes não dependentes de vitamina K estão elencados para utilização em pacientes com síndrome coronariana aguda, cada um no seu perfil, a gente tem que ficar claro, né? No caso da Apixabana, no estudo Augustus, que tem até o Renato Lopes, brasileiro, como principal autor, uma das vantagens é que você mantém a dose, que você não tem que trocar a dose, então 5 miligramas 2 vezes ao dia, associado a clopidogrel, e aspirina no máximo por uma semana. Você não precisa continuar depois. Tá? Você pode fazer só clopidogrel e apixabana, por exemplo. Né? Isso é o que o estudo demonstrou, que não precisaria mais do que uma semana. Até uma semana, ok, porque a gente tem que ter respeito ao hemodinamicista que deu trabalho, às vezes foi uma placa instável, você não pode também deixar de dar naquela primeira semana uma tripla antiagregação plaquetária, né? Desculpa, uma dupla antiagregação com anticoagulante. Depois disso, pode ser só clopidogrel e apixabana, e depois de um ano, só deixar com a Pix. No caso da Rivarol, por exemplo, já muda, porque tem aquela dose de 2,5, que não foi estudada para FA, mas era um estudo pivotal, foi o primeiro, havia uma dúvida de sangramento, e a dose de 15 miligramas. A dose de 20 não foi testada, então era 15 miligramas, e de novo, clopidogrel e aspirina, e depois só clopidogrel. O esquema tríplice podia ser mantido por 1, 3 ou 6 meses, então a gente tem que seguir conforme o protocolo. E a mesma coisa acontece com a Edoxa, que você poderia manter a dose, mantendo o clearance, 30 miligramas ou 60, e a mesma coisa para a Dabiga, que é 110 ou 150 com o clopidogrel. Na prática, a gente usa o grosseiro clopidogrel, mas pode ser prasugrel, obviamente, mas o clopidogrel foi mais estudado com um novo anticoagulante oral, isso no grosseiro, e o período de 1 mês, ou 1 semana, ou 3 meses, a depender da fase aguda, do quanto foi difícil o procedimento, você pode manter uma dupla antiagregação plaquetária.
senão você deixa só com o clopidogrel e aspirina por uma semana. E lembrando que depois de um ano, você pode tirar tudo e deixar apenas um novo anticoagulante oral. Tem exceções à regra, mas esse é o grosseiro, eu sei que a aula ficaria grande e seria um outro tema. Mas, muito obrigado. Tem uma outra pergunta que eu não identifico aqui a pessoa que fez ali, mas vendo o que tu acha dos algoritmos para prever fibrilação atrial. Acho que o algoritmo está aqui na cabeça do treinamento da gente mesmo. O algoritmo nada mais são, e eu sei que a turma, quanto mais jovem é, ele quer um modelo matemático. O modelo matemático, ele está crescendo muito. Né? Por quê? Porque ele depende de informação. Então, são as learning machines, são as máquinas de aprendizado. As learning machines realmente têm crescido muito, eu acho muito interessante, porque quando você vai... Depende do input, o quanto você vai alimentando. Então, ela é alimentada e depende de aprendizado, ela é repetitiva, você tem que repetir o fenômeno. Quando esse fenômeno é repetido e ela é alimentada inúmeras vezes com informações, né, cada vez mais novas, ela vai ficando mais próxima do que isso que eu estou falando aqui. Porque a pessoa que está começando a vida, ela fala assim, meu Deus, como é que eu vou saber tudo isso na hora? Eu não vou conseguir decidir. Ele usa a Learning Machine. E a Learning Machine ela dá mais ou menos um algoritmo decisório no final. Acho muito interessante para diminuir o erro. Mas não necessariamente para tomar todas as decisões. Existem coisas, esse caso, por exemplo, meu, se colocasse numa Learning Machine, ela ia ficar perigosíssima, ela ia falar, olha, não sei, joga para cá, joga para lá, tenta isso, não vê nada. Então, tem muita coisa que eu ainda não fico muito confortável, mas eu vejo, sim, como ferramenta. A gente sabe que eu tenho, por exemplo, parentes que são engenheiros. Então, dentro da engenharia, o que se fala mais hoje para dar velocidade? É o grafeno. Né? O grafeno é tudo hoje para você praticamente multiplicar por 10 ou por 20 a informação. Então, essa informação, quando ela chega mais rápida e quando você consegue armazenar de uma maneira muito maior a quantidade de informações, isso também vai gerar uma matriz decisória que, por sua vez, vai gerar respostas mais rápidas. Então, a gente está chegando perto. Veja hoje as televisões. Né? Pega a televisão antiga, né, que consistia... Como era a TV a cabo de antigamente? Era uma pessoa que subia no telhado para poder virar a antena, muitos aqui estão rindo, mas era assim, o outro que ficava no intermediário e o outro que ficava na sala. E nesse caminho falava, vira para cá, vira para lá, saiu do canal, esse é o canal que está melhor, virou, tá dando atrapalhada a televisão aqui, e aí depois acertava. Hoje você tem até, olha, ligue e põe em tal televisão, tá? Né? Dependendo por voz o comando, então tem a inteligência. Mas se a gente brinca com o celular e faz a inteligência, faz umas perguntinhas, às vezes ela fala assim, não posso responder. Né? Não vou colocar aqui a propaganda, então nem sempre isso dá certo. Então, mas sim, é uma incorporação e eu acredito que isso, eu acho assim, isso é uma soma, mas não é a verdade absoluta. As ferramentas estão aí para que o teu poder de decisão seja melhor amparado, né? Só quem fez a pergunta foi o Dr. José Antônio, né? E agora nós temos uma pergunta do André Pacheco aqui, lhe perguntando como é que está sendo na sua prática o manuseio de um paciente com hemorragia digestiva alta por uma úlcera ou uma lesão gástrica erosiva. Quando que deve reiniciar o DOAC? Quando é que dá essa conversa com o gastro que ele vai te liberar? Ou então ele vai ficar bravo contigo, né? Pô, você acabou de sangrar, me deu trabalho, e quando é que você vai me dar trabalho de novo? Como é que você vê isso? Obrigado, André, tudo bem? André foi nosso aluno também, hoje é ritmologista em Florianópolis, muito boa a pergunta. Primeiro que eu tenho que ser prático, quem me conhece sabe, eu sou prático no sentido de, né, o dia a dia meu. Sabe quantas hemorragias digestivas eu tive? 582 pacientes acompanhados no hospital inteiro? Uma, de precisar parar e ter que fazer uma intervenção. Tá? Essa grave de úlcera, né? Era um paciente que estava tomando dabigatrana e com dor de estômago e achava que era normal. A gente já tinha orientado que quando tivesse, e ele ficou lá, está doendo, está doendo, está doendo. Quando chegou a hemoglobina de 5, não tinha um reversor naquela época. Para tudo, endoscopia, cauterizou, e o Chades-Vasque dele era alto e ele tinha tido um ataque isquêmico transitório. Eu falei, e agora? Quando é que eu vou reintroduzir? Aí converso com o gastro. Falei, olha, 48, 72 horas, pelo amor de Deus, eu faço uma heparina e uma transição. E foi o que a gente fez. Tá? Então, essa é uma coisa que vem muito à minha mente, que eu lembro. Então, não procuro deixar muito tempo, não.
Seria diferente, André, você sabe disso, se for hemorragia da cabeça. Eu tenho uma historinha também, se eu tenho tempo aí, de um paciente japonês que estava numa daquelas cerimônias em que eles têm que empurrar uma madeira e voltar. Eu esqueci o nome agora, mas é uma cerimônia muito comum. Aqui em São Paulo tem essa cerimônia, eles vão lá, todos em família, e o filho foi empurrar a tora de madeira, e quando ela volta, ele foi tirar a fotinha, porque eles gostam de foto, né? Pá! Bateu na cabeça dele, ele caiu no chão, tá tudo bem. E aí veio a típica história, 2 semanas depois, hematoma subdural. E ele estava em uso, esse estava de uso de apixabana. E a família falou, ele está confuso, aí teve que fazer drenagem e tal, e aí quando é que eu volto também? Ficou outra situação difícil. Eu esperei lá, falei, olha, preciso do neurologista. Eu sou muito objetivo, falei, olha, eu quero um neurocirurgião dizendo para mim que está tudo bem e que não vai reabsorver esse hematoma. Porque eu tenho que acompanhar com a imagem. A imagem é importante, eu não sou especialista de imagem neurológica. Então, a partir da imagem, a gente foi acompanhando a imagem, e o clássico são 2 meses. Expliquei para a família, olha, existe o risco do fenômeno tromboembólico. Mas, de novo, primeiro não lesar, então a gente agora está numa situação que o sangramento está na nossa cara. O André, quando me pergunta isso, ele está colocando, olha, o sangramento está na sua cara. Depende, tá? Não sei se ele pegou um câncer, uma situação mais grave, mas, em geral, é cauterizado e eles acreditam que a ferida em 48... Por exemplo, ablação, desculpa, eu falo bastante, mas a ablação, é comum quando a gente faz ablação de fibrilação atrial, nós fazemos endoscopia em todos os pacientes do INCOR e a gente vê de vez em quando uma lesãozinha no esôfago. A gente vê. Nem por isso a gente suspende o anticoagulante. A gente pede para fazer uma dieta leve, isso é importante nesse paciente que o André comentou, então dieta leve, né? Não comer uma carne pesada, né? Nada disso, uma dieta pastosa durante 1 semana ou 2, hidratação adequada, e aí a gente sim dá o anticoagulante oral nessa situação e vai acompanhando. Não sei se eu respondi. Não, obrigado, professor. Aqui, geralmente o pessoal acaba que é muito conservador e ele fica muito tempo sem anticoagular, né? Repetindo a endoscopia depois, é isso, aquilo, e acaba que passa 2, 3 semanas e não voltou ainda na prática, né? Então, bom ouvir isso para a gente ser menos tempo a gente sem anticoagular. Obrigado, André. Né? Prazer revê-lo. Obrigado. Professor Francisco, o doutor André de Luca, nosso colega cardiologista aqui também, está lhe perguntando uma dúvida. Criciúma, isso mesmo. Até eu estou lendo as perguntas, mas quem quiser fazer a pergunta diretamente está à disposição. Mas aqui vamos lá. Essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando que a gente vai conseguir utilizar os DOACs em próteses metálicas, né? E ele agradece sempre um grande abraço e bom acompanhar suas aulas também. André De Luca, um abraço. Vou fazer como italiano. De Luca, mas que pergunta, não? Mas olha, todo mundo gostaria de usar em prótese metálica, mas a gente não tem trabalho, né? A gente tem alguns estudos pivotais aí que estão correndo, parece que endoxabana, mas assim, a gente não pode utilizar, e aí a questão é prática. Infelizmente, não temos, varfarina. Essa paciente que eu te falei, a gaúcha, por exemplo, que teve uma policistite aguda, e que eu tive que fazer uma intervenção, né, pedir para o colega fazer a intervenção cirúrgica, ela estava séptica, né, ela usava varfarina, e ela, várias vezes, quando vem em consulta para mim, eu fico desesperado querendo usar um DOAC, um NOAC, e é sempre essa, quando é que vai poder usar? Quando é que eu falo, olha, desculpe, mas eu não tenho segurança de estudos para prótese metálica. Pelo contrário, o estudo com a dabigatran, que vocês sabem que foi feito em prótese metálica, que foi o único que explorou isso para metálica, estamos falando de metálica. Prótese biológica, ok, tem plausibilidade, válvula mitral operada, ok, mas prótese metálica, ou que tenha componente metálico, né? O estudo com a dabigatran aumentou o sangramento e aumentou o fenômeno tromboembólico. Lembrando que eles deram dose em dobro, né? Era dose de 110, 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à noite, então 220, 220, ou então 150, 300 de manhã e 300 à noite. Então, era uma dose para valer, porque eles tinham medo não só da FA, mas do fenômeno tromboembólico da prótese, né? O trombo na prótese metálica. Então, infelizmente, André, eu ainda não prescrevo. Eu queria fazer outra pergunta também, professor Francisco, em relação assim, à questão do Covid. Como essa veio para ficar aqui com a gente, o único que tem estudo naqueles 30 dias é a rivaroxabana 10 miligramas, mas aí a gente se depara com esses pacientes nossos, idosos com disfunção renal, como eu tive agora um paciente internado, com disfunção renal, foi a opção fazer a apixabana, apesar de não ter um estudo específico para isso, mas, no entanto, é um paciente de alto risco de sangramento.
tive paciente com hemorragia digestiva prévia, paciente com doença diverticular, e aí você fica ponderando as coisas e sabe que o outro medicamento tem maior risco de sangramento do trato gastrointestinal. Apesar de não ter sido testado, você fica tentando escolher aquele que vai trazer mais benefício e relembrando os perfis de segurança dos estudos prévios, né? Como é que vocês têm feito isso nesse paciente? Porque eu tenho percebido que os pneumos, os infectos prescrevem nos pacientes que têm indicação para isso e perguntam para a gente, o que tu acha? E aí, muitas vezes, você coloca para um perfil de segurança melhor, que é isso que você apresentou hoje no medicamento. Como é que vocês têm feito? Concordo com você, Alexandre. A gente não pode ter ideia fixa. Tem pacientes que você precisa mudar. Isso acontece também quando você dá um antihipertensivo, quando você dá uma estatina. Vou dar um exemplo clássico. Você está lá no consultório, agora menos porque a gente está com menos visitas por conta ainda do perfil da Covid, mas chega um representante e fala, chegou uma estatina boa, que dá menos dor muscular e que tem um efeito muito bom. Aí você fala, legal, vou prescrever. Aí aparecem 2 pacientes para você. Um com aquela estatina que o cara prometeu que não dá dor muscular, ele fala, doutor, estou morrendo de dor muscular, não aguento. Fala, não tá, o mundo real não está batendo. E o contrário, aquela que é a que mais dá dor muscular, ele fala, estou ótimo. Essa é a delícia de ser médico e de não ter a ciência exata. Então, acho que a mesma coisa acontece com novos anticoagulantes. Então, tem paciente que você começa a perceber que está caminhando para um perfil de risco. E aí você fala, bom, por exemplo, esse paciente do André Pacheco, que tem sangramento gastrointestinal, quando você avalia os novos anticoagulantes, de fato, a pixabana é a que menos teve sangramento gastrointestinal em relação à varfarina. Então, a gente fica um pouco mais seguro, confortável de dar a pixabana para aquele paciente que já teve sangramento gastrointestinal. É uma tendência, até o Dr. John Ken, da Inglaterra, né? Agora acabou de comemorar lá, junto com a rainha, lá o jubileu, né? Então, o que ele mostra lá? Que, olha, se você tem um perfil de sangramento e ele tem um perfil de sangramento gastrointestinal, considere a droga que menos sangrou no intestino. E aí a pixabana, ela está muito bem elencada. Tá certo. Pessoal, ali o professor Daniel quer fazer mais algum comentário, doutor Jamil, Arri, Kleber, deixo à disposição de vocês aí que queiram aproveitar, porque a conversa está muito, muito interessante aqui. Concordo com você, Alexandre, muitíssimo obrigado pela lembrança do nome, mas eu gostaria de perguntar ao doutor Darrier, exatamente uma vez que você mencionou o doutor John Kem, acerca dessa condição chamada as válvulas calcificadas. Elas quase sempre representaram aquilo no início lá da utilização dos anticoagulantes com essas novas atuações, como seria um elemento de altíssima esperança, uma vez que você vê muitas dessas válvulas calcificadas induzirem hemólise e outros fenômenos mais. Quando você utilizasse esses anticoagulantes, a expectativa seria que, ao impedir o adensamento dessas espículas ou dessas irregularidades dessas válvulas, você iria diminuir ou reduzir essa hemólise. Então, a pergunta final que quer ainda dizer, isso já conversamos pessoalmente com o Dr. Kem, acerca de, será que um dia vai haver a indicação de um DOAC para essas válvulas calcificadas? A gente sabe que a excelente pergunta, Kleber, você é muito experiente, né? Você conhece o Kem e ele é uma pessoa realmente muito acessível, e a gente sabe que dentro dos... tem um momento do DOAC que não é só anticoagulante, é o efeito chamado pleiotrópico, é o efeito vascular, mas também o efeito, né, sobre o endotélio. Né? Isso está sendo estudado dentro do Instituto do Coração, Dr. Carlos Vicente Serrano, que não está aqui, mas ele tem estudado alguns DOACs nesta área vascular, justamente para poder ver se reduz ou se promove, ou se retarda esse processo. Mas, infelizmente, de novo, não temos ainda esta resposta para balizar a indicação para esta prevenção, né? Mesma coisa da vitamina K2, né, que está sendo usada para esse perfil também, né? A melanoconina, tá? A K2, né? Eu vejo que tem alguns estudos, eu já conversei com o Dr. Francisco Ralfstein também, o pessoal da Paulista que trabalha muito com a Tera também, com o Raul Maranhão e tal. Então, eu falo que o dia que a gente conseguir evitar a progressão de calcificação, a gente vai estar trabalhando muito melhor ainda com o envelhecimento. E minha mulher é reumatologista, né? Eu costumo dizer, né? Trabalhar inflamação e calcificação, se você conseguir reduzir isso,
meu amigo, aí não vai ter para ninguém, vai ter muito Matusalém, e aí a Previdência Social vai sofrer nos países inteiros. Né? Haja Previdência para segurar, mas é a nossa torcida. Muito obrigado. Doutor Daniel, doutor Jamil, querem alguma participação ali a mais? Eu também estou gostando de conversar, mas também entendo a questão da dinâmica da nossa aula e eu acho que ela cumpriu bastante. O Robson acabou de mandar os parabéns pela iniciativa, eu acho que foi muito válido tudo que a gente aprendeu aqui e o modo com que a gente consegue conversar e trazer o dia a dia na prática. As perguntas foram muito clínicas, né? E coisas que todos nós temos dificuldade e temos esperança e expectativa de que as coisas acabem mudando ali, né? Daniel abriu a câmera, então pode se manifestar aí, Daniel. Muita discussão, não tem umas perguntas aqui, algumas das quais eu ia fazer, o pessoal acabou fazendo antes, e realmente essa discussão tão frutífera aí foi o fato de ter quase 76 pessoas no auge da discussão aí, num webinar que habitualmente a gente já estava cansado no passado, e mostra que realmente o pessoal tem interesse realmente no tema. Parabéns, doutor Daí. Vocês me deixaram muito à vontade. Eu quero dizer que foi muito, muito gostoso e salutar estar com vocês aqui. Estou curtindo aqui, só falta quase beber uma cerveja aí, uma beer house aí, que tem sempre em Santa Catarina boa, mas isso fica por uma ocasião presencial, se Deus quiser. Certo, mas todos nós podemos terminar aqui esse evento com satisfação e poder tomar a cerveja ali em comemoração, ou vinho, o que seja. Vinho, o que seja, perfeito. Claro. Eu agradeço muito a Pfizer essa oportunidade. Claro, agradeço a Pfizer essa oportunidade de estar aqui, agradeço o Jamil o convite, o Daniel também, todos os amigos que vieram aqui. Professor Francisco, muito obrigado mesmo. Assim, foram muito esclarecedoras assim, as suas respostas e eu agradeço muito. Vou encerrar o evento aqui e agradeço a participação de todos aí. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí também. César, Zimmermann está aí também, amigão, todos aqui também. Obrigadão. Valeu. Pela participação de todos, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Prazer.